partir de agora na Mundial Programa. Oba! Isso! Lá vem ela, com a neurocientista e autora do Método Quantum, Cláudia Hicken, conversando com você para inovar sua comunicação, carreira, estratégia e energia pessoal, trazendo um olhar incomum sobre relacionamentos pessoais, gestão, política e coragem. Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela. Cláudia Hicken. Todo mundo quer encontrar um jeito de dar certo na vida. Escolher os números da sorte e acreditar... Oi, Davi é um Martins, Sandra Cristina, jeito. Solange Tahira. É um. Algumas pessoas têm planos grandiosos e sonham ter sucesso na vida. Procurar o futuro na bola de cristal é um caminho. Fortalecer talentos e não desistir nas dificuldades é outro. Adivinhar de quem ele gosta ou de quem ela está afim é uma maneira de ser feliz. Entender que tipo de pessoa faz você feliz é outra. Chega uma hora que todo mundo quer saber: a minha vida não vai melhorar? Colocar a culpa nos outros é a saída para alguns. Reconhecer os defeitos que atrapalham é o caminho para outros. Muita gente quer ser famosa. Fazer de tudo para chamar a atenção é uma coisa. Acreditar que conhecimento nos transforma em pessoas extraordinárias é outra. Se você quer encontrar um jeito de dar certo na vida, se você quer mesmo dar certo na vida, primeiro descubra o seu jeito. Método Quantum é autoconhecimento. Esse é o nosso jeito de fazer você dar certo na vida. Você pode contar com a sorte, ou você pode contar com a gente. As pessoas como se não houvesse o amanhã. Presta atenção. Você parar pra pensar. Caramba, na verdade não. Sou a gota. Por que que o céu é azul? Salve, gente minha. Ea. Salve, Brasil. No meio do feriado, dia 30 de abril. Quando você fecha os olhos, mal começou o ano e já estamos em abril. Eu sou Cláudia Hicken, estou na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Patrocinada, carinhosa e gentilmente pela Quantum House e o grupo de empresas Laboratório Quantum, fundado há 29 anos. Quantum Assessment e a Universidade Quantum, as empresas do Grupo Quantum, que eu honrosamente presido. E quero cumprimentar todos os quânticos, todos os meus ouvintes maravilhosos, caros ouvintes da Rádio Mundial, caros associados do Grupo Quantum, clientes, usuários do Método Quantum, esse cara mágico, que você responde, tem uma ressonância magnética do comportamento, das preferências, das capacidades, mas não tem da ética, não tem da capacidade de escolha. E sobre isso a gente tem que falar. O que tem de muito bonito no Quantum, teve um professor de uma pós-graduação que deu aula para uma formanda nossa, uma analista quântica, talvez até uma da Embraer. A Embraer é um cliente muito amado há muitos anos, que a gente faz coisas importantes, um orgulho de servir a Embraer, uma empresa brasileira, né? E essa formanda na pós-graduação, que o professor foi lá falando desses testes, né? São testes de comportamento. E como curiosidade, dizendo que tal teste você pode fazer fácil, esse pessoal é comercialmente agressivo. Agora, o Quantum é como um inglês. Você tem que estudar aquilo e tarará. A gente acha que, assim, eu dei risada, não é bem isso. Ele não é como o inglês, ele não é difícil. Na verdade, ele é criterioso. Agora, eu estou usando linguagem, palavras, para medir comportamento. Esse teste tem que estar situado na atualidade. Então, quando ele nasceu no ano 2000, com homologação científica do ano 2000, deste século, com grupos controle permanentemente olhando a realidade agora por uma pessoa que fala português, porque ele está em inglês e está em espanhol, e a gente tem laboratório nos Estados Unidos, laboratório no México, com nativos
Eu falo inglês e falo espanhol. Mas se eu vou transculturar um assessment, que quer dizer avaliação, um teste, para um outro idioma, ele tem que ter o salamaleque de língua mãe, né? Nenhum cientista que fale outro idioma tem as entranhas do idioma, né? Nós estamos usando linguagem, 2 perguntas apenas você responde, tem 92 palavras e as pessoas caem de costas porque o resultado do quantum realmente é um abençoado. E aí tem a música do Elton John, né? Que é a melô do quantum. And you'll be blessed, you have the best, I promise you that, I'll pick a star from the sky, pull your name from my head, I promise you that, you'll be blessed. Hey you're the child in my mind, you haven't walked yet. Hey, na capela. Your first words are yet to be said. Anyway, dá-lhe método quantum. You be blessed, and you'll be blessed. You have the best. I promise you that. I'll pick a star from the sky, pull your name from my head. I promise you that. Eu prometo a você. Você vai ter tudo do bom e do melhor. Pois é, então, gente minha, eu hoje estou comemorando com vocês, cumprimentar a turma que está aqui. Eu estou no facebook.com/Estúdio Cláudia Hickey, se você quiser acompanhar a live, conversar comigo, tem algumas pessoas amadas aqui. Renato Cirumbolo, amado, diz oi, amada, boa tarde, mentor Renato. Sandra Cristina, Atlante, Dada Costa eu vi que entrou, Eliana. Cumprimentar vocês que me acompanham, muita gratidão, eu preciso de você comigo, eu preciso de você curtindo, compartilhando as coisas que eu faço para a gente espalhar as mensagens da maior revolução que nós podemos fazer, que é a individual, subjetiva, né? Hoje eu cheguei a postar, se você acompanha as minhas páginas do Facebook Estúdio Cláudia Hickey e Cláudia Hickey, você vai ver um post lá de uma palestra absolutamente sensacional, absolutamente importante, patrocinada pela Endeavor em Porto Alegre, no começo de abril, dia 9 e 10 de abril, em Porto Alegre, a Endeavor fez A Voz da Mudança, com vários palestrantes, e um deles, que me foi enviado pelo meu querido amigo Douglas Alvinho, um abração, Douglas, sempre muito obrigada, por seus WhatsApps de qualidade, e o Adriano Gianturco faz uma fala sobre lei e legislação, que é de cair o queixo. Vai lá e assiste, procura a fala do Adriano Gianturco, dentre outras coisas, mostrando claramente as incongruências nossas, mas de um jeito construtivo, empreendedor, inteligente. Não teve uma pessoa que não aplaudiu essa fala dele, que aí chegou para mim pelo WhatsApp. E, entre outras coisas, bom, o que a lei faz? A lei fala que você dá o lugar para a pessoa no ônibus. Então, já que tem o lugar da pessoa no ônibus, quando uma pessoa idosa, por exemplo, quando entra um idoso no ônibus, ninguém se levanta porque já tem um lugar reservado para o idoso, né? Então, a gente vai costurando o que as leis acabam fazendo de uma legislação que, ao invés de promover a justiça, promove as diferenças. E hoje eu gostaria de falar nesse programa, clara e firmemente, com muito amor e com muito respeito, sobre o poder, ainda que invisível, real que nós temos. E as incongruências que estão aí, né? Então, eu vou falar disso neurologicamente, como cientista, vou falar disso como psicoterapeuta, na área de resiliência, superação da invalidação, né? Eu vou falar disso como país, porque há uma guerra aí acontecendo no país, e algumas vezes eu mencionei esse aspecto, e eu gostaria de ir right on the money, no centro, no cerne da questão de como a comunicação acontece e como nós podemos começar a nos enganar, e aí a gente fica rachado. Num poder invisível, porém real, existe um grande amigo, que é a verdade. Mas não existe uma única verdade, a verdade para cada um. Desculpe, vamos falar de dado sensorialmente observável, vamos falar de construções que podem ser auferíveis. Então, primeiro eu quero te contar que como é que são os processos universais de aprendizagem. No cérebro, a gente tem processos universais de aprendizagem, são 3. Você certamente já me ouviu falar disso, leu isso num dos meus livros, está no Autonomia para Vencer, que é um livro meu primeiro livro, de 1999,
Há um livro meu, Sobreviver, Instinto Vencedor, que revisita essa questão das generalizações, eliminações e distorções. Primeiro processo universal de aprendizagem. Para o meu cérebro generalizar, ou seja, registrar, colapsar, mandar para o hipocampo, que é o lugar onde guarda a memória, compreender isto é verdade, isto faz parte da minha experiência, junto com outras partes, a amígdala cerebral que vai se defender com as emoções de medo ou de proteção e outras partes, e o neocórtex, o lobo pré-frontal, o neocórtex cerebral que raciocina, a gente aprende as coisas. Então, 2 mais 2 igual a 4. A gente aprende como soma, qual é a regra, qual é o critério e generaliza. Quando eu generalizo, quer dizer que eu salvei. Eu não vou perder o texto que foi escrito, eu salvei. Aquilo passa a ser, para mim, um dado registrado, um dado que fica em mim. Beleza. Com relação à percepção de como as coisas funcionam, você precisa de 1 a 6 experiências repetidas, mas uma só vez pode generalizar. Agora, de 1 a 6 vezes uma situação acontece, um recado é dado, uma experiência é vivida e aí o cérebro generaliza. X é igual a Y. Então, vamos brincar. Paulista é trabalhador. Paulista é trabalhador, Celso? Celso comigo no som. Rádio Mundial, rádio que acredita na vida. Paulista é trabalhador. Bom, eu preciso conhecer um paulista, até no máximo 6 paulistas, que eu identifique como trabalhadores. E aí o meu cérebro vai generalizar. Paulista é trabalhador, ok? As generalizações acontecem para o bem e para o mal. Mas numa criança, só para fazer um parênteses antes de eu ir para as outras duas, e falar o que está acontecendo com a cultura, com a política, com os casamentos com psicopatas, o que é uma cultura psicopata que começa a mentir te olhando nos olhos, como é que isso funciona no cérebro e por que isso começa a ficar um negócio que a gente diz, por favor, presta atenção, vamos ficar saudáveis, existe um poder que é secreto, não, que é invisível, mas é real, que é de a gente se fiar na verdade e perceber como as generalizações acontecem, eliminações e distorções, das quais eu vou falar. Muito bem, a criança vai lá e queima a mão. Doutora Clô Guilhermino, uma das grandes professoras brasileiras de programação neurolinguística, está aí no Nordeste, em algum lugar, acho que no Campo Grande, no meio do país, não sei onde anda a Clô, já ensinou, isso está no meu primeiro livro, também está no Sobreviver, que sai agora, 10 de agosto, ampliado, revisto em 3 idiomas, que é a criança foi lá e queimou a mão no fogão. Ela pode generalizar, fogões são perigosos. Porque para uma criança pequena de 3 anos, tá bom, é até bom que ela pense que fogões são perigosos. Se você pensar bem, não são sempre. Ele pode estar desligado, pode estar na loja, pode ser de mentirinha. Nem sempre fogões são perigosos. Isso é uma generalização. Mas para uma criança de 3 anos, ela é excelente, porque fogão, em geral, vai ligar e desligar, vai ter produção de fogo pelo forno ali por cima e a possibilidade da criança se queimar aumenta. E para você proteger uma criança que não tem esse discernimento de autoproteção ainda, e nossa obrigação é protegê-los, é bom, fogões são perigosos. Muito bem. Ela pode, na hora que ela põe a mãozinha ali no fogão, olhar o branco, o fogão era branco, então ela fica com o branco no olhar. E ela generaliza, branco é perigoso. Aí o cérebro desenvolve uma fobia, ou desenvolve uma defesa contra coisas de branco. Sabe gente que tem fobia de hospital, não pode ver gente de branco? Normalmente essas relações são generalizações de traumas mais ligados a experiências médicas ou de acidentes, esse tipo de coisa. Mas pode perfeitamente nascer uma generalização de repulsa para a cor branca. Aí a criança cresce, não gosta, não pode ver ninguém de branco, o médico, o dentista, o pai de santo, que tem uma coisa ruim. Tem uma associação inconsciente, a amígdala cerebral fala, isso aí de branco é dor. E o seu cérebro não quer a sua felicidade, o seu cérebro quer salvar a sua vida, quer evitar a dor e aumentar o prazer, ou aumentar o bem-estar. Aí, esse estado positivo, palatável, estável, ou de não dor, de não destruição, proteção, especialmente a amígdala cerebral, que às vezes sofre sequestro. Beleza? Então, generalizou, branco é perigoso, e assim segue pela vida. Muito bem. A gente também faz as generalizações boas, naturalmente. Além de paulista é trabalhador, né? Ouvintes da Rádio Mundial são inteligentes. É uma generalização. Eu conheci 1 a 6 ouvintes inteligentes da Rádio Mundial. Eu falo, ouvintes da Rádio Mundial são inteligentes. O que eu acho que é bem verdade, né? Acho que não é nem uma generalização só. Né? Classe A, B,
50% homem, 50% mulher, um nível social bom, um nível gente que está buscando conteúdo. É claro que vocês são inteligentes, em vez de ficar ouvindo desgraça, vocês estão ouvindo alguma coisa que edifique, que te ajude a fazer recurso. Muito bem, a maior revolução que a gente pode fazer é a subjetiva interna. Quando a pessoa tem uma generalização, paulistas são trabalhadores, e ela vê um paulista que não é trabalhador, para manter a congruência no sistema nervoso central e no sistema universal de aprendizagem do cérebro, o que eu faço quando eu vejo um paulista que não é trabalhador? Eu não vejo. Eu pulo essa parte, eu olho para o outro lado, eu elimino. Então, perceba, você pode auferir isso que eu estou te falando e entender, porque eu vou falar de política, eu vou falar das generalizações sobre o PT, das generalizações sobre o país, das coisas que a gente tem que fazer sobre a nossa vida e da nossa necessidade de curar e de nos afastar de pessoas abusivas que estão dentro de casa e quais são os jogos específicos que eles usam. Espere, aguarde, estou num minuto. Então, nesse minuto eu vou te dizer, a eliminação, sim, você está eliminando o sentimento do seu pé dentro do sapato nesse momento. Até eu falar. Agora que eu falei, você foi lá e sentiu o dedão, sentiu o pé, o calcanhar, não sei qual parte você escolheu. Eu senti o dedão do pé de esquerda, aí eu mudei de ideia, pensei no direito. Mas aí eu vou lá e registro, e verdadeiramente eu tenho uma sensação física da qual eu não estava consciente, ou com a qual eu não estava em contato, e quando eu penso conscientemente, entrei em contato, verdade, está lá essa sensação. A eliminação é um processo universal de aprendizagem. Se você não eliminar parte da realidade, você enlouquece, porque você não pode registrar, ouvir, ver, sentir tudo ao mesmo tempo, então você generaliza uma parte, elimina outra, ou o contrário, ou que não interessa no momento. E a terceira, você distorce, né? Alucinação ou distorção é a terceira. A alucinação ou a fantasia, né? A distorção é quando eu dou um significado distorcido para a situação. Então, assim, eu vejo um paulista que não trabalha, paulistas são trabalhadores, é a generalização. Apareceu um paulista que não trabalha, eu não vejo, eu elimino. Igual eu estava eliminando, eu não vejo, nem olho para o outro lado, não registro. E quando alguém me amarra e põe um paulista vagabundo na minha frente, que não trabalha, e fala, olha, tá aqui, você não tá vendo que esse aqui é paulista e não trabalha? Eu distorço ou alucino, para eu encaixar no modelo de mundo de paulista trabalhador. Não, ele não trabalha, mas ele tá gripado. Mas é que não deixaram a mulher dele é uma chata, porque ele mesmo trabalha na mulher é uma chata. O problema é o governo, é a prefeitura, é o tempo, é o trânsito, eu não sei. A distorção ou alucinação é um processo universal de aprendizagem, neurológico. Então, a gente generaliza, elimina e distorce para manter um conjunto de percepções a respeito da realidade com a qual a gente lida, quer lidar e com as nossas escolhas também. Bom, muito bem. O poder invisível, porém real, que você tem é de se basear na maturidade, em dados sensorialmente observáveis para lidar com a realidade. Claro que paulistas são trabalhadores e é uma generalização válida. Aqui é o celeiro financeiro do país, econômico, e nós temos um ritmo, né? Então, se as pessoas andam depressa, a coisa toda faz todo sentido. Mas eu preciso enxergar quando não são e não distorcer, né? Então, quando você nega a realidade, você vive com uma pessoa, há um relacionamento íntimo. E como a gente tem a negação, ou a falta de contato com dados sensorialmente observáveis e a validação daquilo que está acontecendo, o respeito pelo outro, simples e tão puramente, onde há negação, começam as patologias. Então, o teu marido vai chegar mais tarde, ou chega mais tarde, o marido de alguém chega mais tarde, e a mulher fala, escuta, quando você for chegar mais tarde, faz um favor, me avisa antes, porque eu fico esperando. Se esse cara joga junto, é saudável emocionalmente, compreende que se eu vivo com você, eu e o Celso, a gente produz isso aqui, estamos juntos, Celso San, eu aviso, ele me avisa, eu mando áudio para ele, a gente produz coisas, nós somos um time colocando um programa no ar, ao vivo, para 50 mil pessoas por minuto, um dos melhores públicos desse país. Nós temos que nos relacionar, temos um relacionamento seríssimo, profissional, nós temos que estar juntos nisso. E estar junto é você poder relaxar e confiar na atitude que o outro vai tomar e que as necessidades legítimas serão atendidas. Quando há uma negação da realidade, essa esposa pede, por favor, benzinho, meu marido, quando você for chegar mais tarde, você me avisa antes, para não ficar esperando. Um marido que joga limpo, que é saudável e que sabe fazer uma escolha de estar do lado da pessoa, são muitos exemplos, né? Mas esse aqui é um só para ilustrar o nosso assunto.
Tá ligado? Não perde o bonde, né? Então ele fala, claro, não, tranquilo, desculpa, ontem eu esqueci, beleza, manda um bilhete e honra isso. Uma relação disfuncional, uma pessoa abusiva, um sociopata, um psicopata muito abusivo, narcisista, que finge, intelectualiza, controla através de parecer, mas não ser. Ao invés de discutir o mérito ou até de atender ou ouvir, ele vai dizer, não, você é muito desconfiada. Você arruma um problema quando você gosta de brigar. Você é desconfiada e você arruma problema com tudo e você não confia em mim. E ela diz, não, desculpa, espera. O que tem o Lé concreto? Então, em vez de a gente ter um combinado simples, em que você faz a sua obrigação de me dar a satisfação, e não é a satisfação do controle, de não deixar o outro viver, é uma satisfação de que, bom, se eu vou chegar mais tarde ou mais cedo, nós estamos juntos nisso, para as coisas darem certo, a gente tem consideração pelo outro, né? É natural. Então, ele passa a discutir a personalidade dela. Ela é ciumenta, ela é irracível, ela não tem... O homem também. Amada, minha mulher, você pode, por favor, me contar que hora que você vai passar na escola ou que você não vai? Não, você é muito controlador, você é machista. Você é machista, você quer me controlar, você não quer que eu tenha vida própria. Não, ele está falando que quer saber que hora que você vai passar na escola, como machista. Então vira um ataque pessoal, chama gaslighting, né? Da luz do gás, do filme lá americano, que a casa era a gás, e a luz piscava por causa do gás, e aí o gaslighting, a luz com o gás, e a mulher falava, essa luz está piscando, e o cara falava, não, você está doida, não está piscando, não. Gaslighting é fazer você parecer confuso, não, você que é implicante, né? Muito bem. Generalizações e eliminações de distorções podem servir para isso. Ao invés de você lidar com o que você tem que lidar, né? Você invalida o outro, você faz o outro parecer ridículo. O que o PT faz quando você fala desculpa? Corrupção não é uma coisa aceitável. Ah, mas não tem provas. Desculpe. Aí quando a gente começa com esse patamar de negação, isso é psiquiátrico. Como não tem prova? Você não sabe ler. Bom, eu sei que houve um processo, mas a presunção de inocência do Lula, eu acho que em primeira instância, segunda instância, depois com habeas corpus e tudo isso, e com todos os indicadores que estão aí, fora agora essa semana que o moço lá vai, o ministro lá vai começar a delação premiada, o Palocci. Desculpe, você não está cego. Como a gente não está cego quando vê um cônjuge nos desfazendo, nos traindo, jogando um jogo que não é limpo, então a gente tem que pôr limite nessas pessoas e ter auto-amor suficiente. Respira que é grátis, 1, 2, 3. Para dizer, olha, assim não, assim a gente não brinca. Claro que há provas, a gente sabe que há provas. Ou então não, sabe por que você está falando isso? Porque você não gosta que pobre ande de avião. Você não quer que pobre vá nas universidades. E uma coisa não tem a ver com a outra, você está falando de um outro critério. Se você acredita que a sociedade brasileira, meio conservadora, tem essa divisão, porque historicamente teve, bom, talvez a gente precise, certamente a gente precisa de muito mais igualdade social. Mas não é dividindo as pessoas com jogos que não são do poder invisível, porém real, de falar a verdade com dados sensoralmente observáveis, que a gente vai ficar saudável. Né? Eu convido vocês nessa quinta-feira para estar na Quantum House comigo. Eu estou em São Paulo. Nós estamos todas as quintas-feiras, especialmente nessa e na outra quinta-feira. Nessa quinta-feira você tem o auto-amor empreendedor e o autoconhecimento. Vai para a Quantum House fazer seu Quantum, a quinta em rock. Você faz seu método Quantum, você vê seu perfil. Você vê essa coisa das bordas e de que limites você pode estabelecer e de verdade pisar teu chão, respirar teu ar. A gente vai passar dores, mas elas duram menos, porque você fica do seu próprio lado, você fica em contato com recursos, não fantasia problemas, não catastrofiza e não arruma engendragens que dão controle e poder no intelecto, mas que não são verdade, que começam a enlouquecer todo mundo, e eu vejo as pessoas batendo boca por coisas que não são nem verdade. Né? Se a coisa socialista destruiu vários países no mundo inteiro e aqui ia fazer bem, eu não sei como isso poderia acontecer aqui. O que eu vi é um aumento de imposto grotesco, o que eu vi é um desemprego imenso, o que eu vi é muita corrupção, e o que eu vi é muita externação de dinheiro brasileiro e falar a mentira olhando nos olhos. Né? Então, mentira olhando nos olhos e a gente tem que começar a lidar com bravata dá indignação. E aí você tende a querer discutir e dizer, veja, não é bem isso, tem aquilo. Não adianta discutir. Só tem um jeito de ganhar de narcisista, psicopata e abusador ou de pessoas inescrupulosas e mentirosas que são meramente manipuladoras, até mesmo as imaturas emocionalmente. O único jeito de você ganhar esse jogo é não jogando.
Porque a gente tem a salada de palavras, fala, quando termina parece que tem que começar tudo de novo, porque a pessoa tira uma pérola dessa. Não, você que é machista. Ou não, você que é ciumento, é implicante. Ou não tem provas contra o Lula, é uma injustiça. Estão perseguindo porque você não gosta de pobre em universidade. Então você tem que descer. Eu quero descer, não vou discutir por aí. Mas nós temos um país para reconstruir, com leis que de verdade permitam que a lei do Código Interno de Conduta, seja de saúde, seja de energia, seja de produtividade, seja de eu estar no ônibus e levantar para um idoso, independente de a lei dizer que tem uma vaga para ele, seja de ter uma conduta produtiva e construtiva. É isso que faz a Quantum House. Eu quero te pedir para olhar o quantumhouse.com/plataforma. Tem 3 cursos novos subindo entre hoje e amanhã. Superando Medos Secretos, que é para superação de estresse pós-traumático complexo. Os Celtas Cristais, que é a nova tribo de 12 portais, que começa em agosto, mas as inscrições vão abrir, vocês já podem começar a ler do que se trata. Parabéns, Atlantis, pela formatura que vem 19 e 20. E a formação de analista quântico para organizações e para mentores que vão estar junto conosco. quantumhouse.com/plataforma é o lugar onde você encontra, leia, procure a inscrição, se faz online. E obrigada por estar comigo, obrigada por pisar teu chão e por falar a verdade. Fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Temos muitos problemas e precisamos reconstruir, tem muitas incoerências. Uma delas é a gente fazer de conta para ganhar espaço. Ganhar espaço pela verdade, pelo auto-amor e por uma serenidade do self, do desejo verdadeiro, faz a gente ser saudável. Uma família saudável, um bairro saudável, uma cidade saudável, um país saudável, Celso. A gente minha, viva! Salve Brasil! Parabéns, mentores Atlantes! Vamos para Bahia! Nós vamos para Bahia! Nós vamos para Trancoso, que a gente está chamando de Toronto, porque a gente tem uma casa maravilhosa lá nos esperando para preparar a festa da formatura dos Atlantes. Eu e mais 8 mentores. Beijo, gente minha! Até segunda-feira! Eu sou Cláudia Ricken. Porque se você parar pra pensar, beijo, amados. Quem tá aqui é Glá Ferreira, você é ótimo, obrigado. Simone Meira, que é Atlantis. Gente minha, dia 18 à noite tem um coquetel na Quantum House, na Pensilvânia, 1293, Brooklyn, São Paulo. Se puder. Ainda estou em lá, obrigada. Cláudia Ricken. E no dia 19 e 20 vai ter uma cerimônia linda. Todos os celtas, tuaregues, highlanders e atlantes estão convocados para a cerimônia dos Atlantes, mas que também vai ser terra, fogo, ar e água para os sobreviventes que passam os 12 portais, que sobrevivem à vida, não à morte. Sobreviver à morte, nego, beleza, mas sobreviver à vida e levantar a cabeça, melhorar, sair com graça e elegância, né? Continuar. Isso é para guerreiros, e esses guerreiros eu estou convidando todos que vão estar lá. Pri Borim, você é iluminada, beijo linda. Luiz Varjão, beijão, querido. Cleo Arroio, que é uma celta. Ludmila, que é uma Highlander. Vera Bonilha, Ludmila Gauzi. Andréa Martinez, querida, a gente sempre alimenta a esperança da cura do abusivo. Mas devemos cortar o relacionamento sem delongas. Pois é, um abusivo que você pode não cortar o relacionamento, que você pode ter uma melhora, você descobre em 2 semanas. Você assista lá, 6 critérios para cercar e identificar um abusador, é um dos vídeos meus no YouTube. Tem umas coisas que você pode fazer, renegociar. Se a pessoa tem condição de responder, você vai saber, mas no mais, levar uma vida miserável e de angústias. Porque você não consegue dizer não, porque a gente fica intimidado de peitar alguém que fala você quer não sei o quê, e te invalida, te envergonhando, do tipo, você não quer pobre em universidade. Conversa, Kel. Você vai me imputar uma coisa que não está nos meus valores, que eu não disse, que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, para tentar proteger uma coisa aí que é uma preferência, talvez uma projeção, né? O Lula é um cara aí em especial que, além de carismático, trouxe coisas que deram esperança para as pessoas, esse jeito afetuoso, a própria idealização, né? Que na psique a gente chama de fantasia. Então, uma fantasia de que ninguém mais vai poder falar que você é ruim, que você é pobre, você também tem direitos iguais. Bom, isso, mais que tudo, eu acho que é um propósito ótimo. Isso a gente só precisa bater o lé com cré, auferir se é isso mesmo que está acontecendo e que aconteceu, né?
Então, o abuso permite que a gente, quando a gente fala não para abuso, eu digo não. Por quê? Que cacoete você ficar vivendo com alguém que só te põe para baixo, te debilita, ou com alguém que debilita o país e debilita aqueles que têm força produtiva e que conseguem nos manter viventes? Pode. Então, a gente alimenta a esperança da cura do abusivo porque projeta os próprios valores. Pô, se eu ajudar, eu tenho umas certas fraquezas, eu tenho umas certas dificuldades, eu acho que eu mereço alguma ajuda, não quero um julgamento duro e injusto, não é mesmo? E aí eu não quero fazer isso com os outros também, mas dentre ter algumas fraquezas e ter desonestidade, corrupção, psicopatia, agressividade, vale tudo, invalida o outro, muda de lugar, mente, rouba, trai, corrompe, leva o dinheiro embora e ainda faz quem discordar se sentir mal com uma invalidação sacana, por favor, aí não vale, né? Aí não dá. Então você tem razão, André, na vida íntima e na vida política também desse país, né? Dada Costa, o Dada, eu tenho uma convocação. Como chama? Não é quando a gente convoca, além de convocar, quando a gente exige que a pessoa venha? Que chega um papel da lei que a gente exige. Como é que é o nome que a gente fala? Não é uma convocação, é uma... Escreve aí, como é que a gente chama? É mais que uma convocação, Dada, vou achar a sua palavra. A senhora esteja aqui no dia 19, não quero nem saber de conversa, a senhora não está na sua formatura e na sua certificação, tá? Porque foi muito linda a sua mudança do foco externo para o foco interno. Isso é uma coisa que começou em você e está muito bonito na sua formatura Atlante. Não é uma convocação, como chama? Daisy. Daisy, a Daisy pediu para eu tirar o boné, tá aqui, ó. Olho nos olhos, quero ver o que você faz. Quero ver o que você diz. Ao me ver tão feliz. Salve, Deise, está aqui meus olhos. Olhos nos olhos. É que aqui é muita coisa, o computador, são os olhos nos olhos, as coisas todas. Gulli Schneider, Maria Adélia, maravilhosa, maravilhosa é você. Ramos, obrigada. Elis, chegou. Catarina Moses. Salve, a Quantum House. Sandra Cristina. Tem que ter a expressão idiomática. Pois é, termino contando para vocês que o método Quantum tem que ter a validação do engrama, a palavra que está dentro, validação científica que o Quantum tem, e que tem essa coisa que eu estou falando aqui, critério, né, cara? Quando você tem um critério e ele funciona, beleza. Às vezes os critérios estão de uma maneira que podem parar de funcionar. Como disse lá hoje um amigo Adriano nessa palestra da Endeavor, que no começo do programa, assiste a live toda se você chegou agora, eu mencionei, em que ele diz claramente que esse código de conduta precisa ser revisto e que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas saiu uma lei nova em janeiro que todo dia, meio do mês, tem um exercício laboral nas empresas que é o dia do desafio, que eles batizaram, é uma lei. É surpresa se ainda não sabe. Para a gente que é empresa, e ele compara ao que, não sei bem se foi Mussolini, que tinha na praça a obrigação de todo mundo lá fazer um exercício junto ao mesmo tempo agora e já, conforme o combinado por lei. Então, tem certas leis que são iniciativas sociais, mas você começa a olhar e você fala, peraí, isso é iniciativa social ou isso é um roubo, é uma manada que começa a roubar a subjetividade e a verdade, porque usa a subjetividade para manobrar os outros. Isso é muito perigoso, né? Então, eu vi até nas generalizações, eliminações e distorções alguém dizer, não, mas o Aécio Neves foi indicado agora, não foi condenado, mas foi denunciado, né? Intimação, obrigada, Sandra. Sandra Paula, é isso mesmo, Dada, você está intimada, entendeu? Pois é. Então, eu vi a intimação, intimada. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Eliana. Já te leio, Léo. Então, nesse processo que ele dizia da lei e da legislação acabar conspurcando e a subjetividade ser roubada, não é? E então todo mundo faz ginástica no dia tal e você começa a ter uma manada e assim uma condução desonesta, porque é meio lasciva a liderança da esquerda. A manipulação da esquerda é lasciva. A manipulação da direita também é ruim, pela tradição pátria e família, e o certo é certo, e ela pode se tornar manipuladora, e se você não fizer o certo, você não é bom o bastante. Qualquer manipulação acaba sendo abusiva, perversa. Mas essa coisa lasciva que a gente vê aí, roubando-se a subjetividade e dizendo que não aconteceu o que aconteceu, e fazendo esse tipo de condução, torna o processo
absolutamente patológico, absolutamente difícil a gente lidar com a realidade. E o critério, o código interno do qual falava o Adriano nessa palestra da Endeavor é de a gente discutir até o macro. Você faz um pouquinho de metaprograma, né, de metalinguagem, e olha quais leis pontuais que são para o bem que estão desencadeando no bem. Então, eu ia te contando que a denúncia do Aécio, quando saiu, eu vi pessoas que são simpatizantes da esquerda, tem pessoas que eu respeito muito, que dificuldade eu tenho de entender como é que a pessoa continua defendendo um Lula e achando um Lula injustiçado. Eu tenho dificuldade de entender. Desculpe, professor, desculpe, amigos, desculpe alguns pacientes. Eu entendo que tem pessoas que têm essa liga e que eu acho que ela é muito mais uma liga inconsciente de trauma, de roubarem o doce da gente de uma coisa que você sonhou muito, né? Como se alguém viesse e te contasse que um grande santo que você cultuava, na verdade, não era um santo. Eu acho que há uma decepção, mas mais que tudo, as pessoas que amadurecem vão fazer um luto disso. A gente tem que fazer um luto de ter um presidente preso e de ter, sim, lutar mesmo por cair. Aquelas promessas não eram verdade. Muitas coisas não eram verdade. Agora, ouvir de pessoas inteligentes, e não foi uma nem duas, esse negócio do Aécio ser denunciado, isso aí é para fingir que a justiça é igualitária. Eu digo generalização, eliminação, distorção. Generalização, o Lula é inocente, o Lula está sendo injustiçado. Distorção, não tem provas, a coisa não foi bem assim, a Carmen Lúcia não deu... Aí põe numa ministra num voto de Minerva, na verdade, de um pedido de habeas corpus, depois que já passou primeira, segunda instância, de instituições que precisam ser fortes para a segurança de todos nós, né? Não, aquilo não foi bem votado, ela fez, mas isso foi por interesse de não sei quem, distorce. E a eliminação, e não vê, né? A gente pula essa parte e não toma contato com a realidade. E aí, assim, se essa é a generalização, o Aécio também foi. Olha, não tem 113 pessoas condenadas pela Lava Jato. Será que só o Lula é perseguido? Não, mas olha, o Aécio também foi, mas isso aí é só para parecer que é distorço, só para parecer que a justiça é igualitária. Não tem como você discutir. Se você escolhe um modelo de mundo com generalizações, eliminações e distorções que vão para um só lugar, que você só concorda com você, que você só vive com aquela mesma coisa, fica difícil. Mas quando eu digo, olha, desculpe, o Lula precisa mesmo estar preso porque o Vale Tudo não é uma coisa desejada para o país enquanto país, e alguém diz, você está fechado nesse mundo, você é amigo dos poderosos, eu digo, não tem jeito, eu acho que o Aécio, não estou vendo ninguém fazer manifestação aqui na Avenida Paulista, eu estou aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, acabei meu programa agora, já estou fazendo mais uma programação dos novos cursos maravilhosos aqui nos estúdios. Eu desço na Avenida Paulista aqui, eu não vejo manifestação, que absurdo o Aécio ser denunciado, se o Aécio for preso. Por quê? Porque quando você está baseado sobre o critério, estes são os brasileiros que a gente pode chamar de genuínos, de unidos, de integrados pela pátria, uma grande proporção deles quer intervenção militar, outra grande proporção deles quer o Bolsonaro, outra grande proporção deles, incluindo myself, meio perdido, se for para presidente que eu voto, mas o problema não é o presidente, é deputado federal, é deputado estadual, é o Congresso, é o senador, porque é ali que a coisa vai acontecer. Então tem que ter, sim, um primeiro comando de uma pessoa experiente que saiba fazer isso, mas que tenha a cabeça para o Brasil. Eu achava importante eu deixar isso registrado. A generalização de que Lula livre, Lula é inocente, se você falar o contrário, você é fascista, sem nem saber o que é fascista, dá indignação. Poupe seu tempo, seus neurônios, a sua irritação, porque só tem um jeito de ganhar de abusadores, pessoas imaturas, porque todos os psicopatas e narcisistas também têm um problema de imaturidade, tenho dito e escrito, é que nem você está com o boneco Chuck, é alguém que tem 12 anos de idade mentalmente, 8 anos de idade, mimado, nervosinho, mas que fala bem, aprendeu uma articulação, o controle e poder através do intelecto ou através mesmo do controle e poder do dinheiro, do sexo, dos relacionamentos, e parece uma pessoa adulta e parece uma pessoa que está falando a verdade, mas nós estamos falando com uma criança, uma pessoa imatura não tem substância, base, sustento, e está ali fazendo o abuso narcisista, o psicopata só quer confundir os seus alvos e deixar você confuso, uma salada de palavras. Se você viveu isso ou vive isso na intimidade, é muito difícil, porque não adianta discutir, levar para terapia, que a pessoa não tem condições, dependendo do grau, não são todas as pessoas que são iguais, há pessoas que têm desordens ou têm diagnósticos e que conseguem grandes melhorias, e, em geral,
Eu reconheço clinicamente, com 25 anos de clínica, que essas melhorias mostram diagnósticos diferentes dos originais. Então, muitas vezes chega alguém que era borderline, na verdade não é borderline, essa pessoa tem estresse pós-traumático complexo, o tal do CPTSD. Eu recomendo que vocês procurem, nós estamos subindo e abrindo para vocês poderem adquirir, entrar e fazer o curso de estresse pós-traumático, as 14 meditações, o jeito de se tratar, porque o borderline tem o negócio de bater no alto, bater embaixo, mas as pessoas com estresse pós-traumático têm sintomas super parecidos, até mesmo um desejo de se machucar, uma dificuldade, angústias muito grandes, e com o tratamento terapêutico e com o tratamento de cursos, com a educação emocional na Era de Aquário, eu tenho visto depoimentos das pessoas que falam, doutora Mônica, hoje meu beijo enorme para você, veterinária amada, dizendo, cara, eu tinha dores há 15 anos, eu não tenho mais dores que eu tive por 15 anos seguidos, e eu não fiz absolutamente nada diferente. A médica veterinária é muito amada. Então, a educação emocional, conhecer esses padrões são muito importantes, mas eu preciso não negar. Então, se eu tenho dificuldade na família, eu preciso conseguir olhar para essas dificuldades e chamar uma aranha de aranha, mas não sair atacando, não estou dizendo para você sair dizendo, a culpa é do marido, da mamãe, do papai. Não, porque isso pouco resolve. É a gente olhar e se posicionar diferente frente a nós mesmos, não é? Com relação a esses relacionamentos, para a gente poder ter relações funcionais e para a gente poder estar bem, obrigado. Tudo bem, obrigado, não é isso? O primeiro portal, né? Isso mesmo, Cleo, a nação não quer bandidos de estimação no governo. Cadeia para todos, nem bandido de estimação, nem desafeto, nem aquele que eu detesto, falo, nem aquele que, pô, que pena, o cara parecer legal, é legal. Não, porque é no nosso lombo. Olha, eu postei aí hoje eu sempre troco o nome dela, Amélia. Maria Amélia, Ana Amélia. Senadora maravilhosa, aquela mulher, né? Hoje ela estava live aí falando, por que não atualizou ainda a tabela do imposto de renda? A gente hoje já fez o imposto de renda? Prestou conta lá pro Leão? Esses caras que são políticos e sérios, uma Amélia, senadora, olha, nós estamos pagando essa conta e ela faz as contas, é o papel dela fazer isso. Se eu fosse política do alto amor, se eu fosse uma ativista como sou, uma ativista quântica pelo Amit Goswami, analista quântica pela Universidade Quantum, e uma militante da saúde emocional, relacional, saúde mental, do nosso corpo físico que responde, corpo saudável, pessoa feliz, corpo saudável. Corpo doente, a gente tem que mexer no saudável, no nosso emocional também, não é? Pois é, como uma ativista do auto-amor e da saúde relacional, eu tenho que dizer, olha, você tem que conseguir olhar para você e ver o pacotinho que você chama de eu, o bom e o não tão bom, mas principalmente tomar contato, ficar do seu próprio lado e olhar o que é do outro ser do outro. Então, curar a codependência, a síndrome dos bons meninos, que se fia em alguém sem olhar quem, com uma ingenuidade, coloca você em perigo. Isso não é bonitinho, isso é doença também, chama de desordem codependente. A desordem dependente é cluster C, que você não consegue tomar uma decisão, a pessoa que não consegue tomar uma decisão sozinha, tem uma dependência, essas coisas têm que ser tratadas, a gente tem que aprender as etapas de como lida com isso, tá certo? E não dá hora extra para fantasma e para abusador, porque só tem um jeito de ganhar, que é não jogando, né? Então a nação não quer mesmo, Cleo. Convocada, intimada, obrigada Sandrinha, Eliana, Rodrigo. Léo Messias, a invalidação na família de quem convive lado a lado é terrível. Vamos mudar. É isso aí. Isso aí, Léo. Tanto a gente ser invalidado quanto a gente invalidar também. Nós estamos com uma geração dos 20, 25 anos absolutamente desequilibrada. Vocês viram a fatalidade do Colégio Bandeirantes, 2 jovens se suicidarem, mais uma pessoa em Porto Alegre. Há um vazio, uma coisa de a gente pode tudo e a gente não está em contato, que nós precisamos estar em contato e corrigir o que é possível a partir do pequeno. Eu termino dizendo para vocês que o nós da questão, Márcio Lacerda, ele faz uns vídeos legais e ontem ele fez um vídeo sobre a procrastinação. Então, eu vou te ensinar uma técnica para você parar de procrastinar. E aí ele explica porque a gente procrastina, deixa de fazer isso, entra na internet, assiste um vídeo, lê um outro artigo, fala que vai fazer o projeto, não põe na prática, e aí a técnica que ele dá ao final do vídeo é: o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer que leva 2 minutos? Aí eu olho pequenas coisas, eu tenho que arrumar aqui, tirar esse computador e botar esse computador aqui, ali na minha malinha, para eu poder ir embora e ir para o outro estúdio.
leva 2 minutos, faça já. Tudo que você tiver que fazer, arrumar uma cama, arrumar um computador, fazer um telefonema, mandar um bilhete para alguém, tudo que você tiver que fazer, que leva 2 minutos, faça imediatamente. Aí, pô, mas, Márcio, tem muito mais coisa, doutora Cláudia, que eu tenho que fazer, leva muito mais que 2 minutos. Tá bem, então você vai priorizar essas coisas e você tem uma coisa que eu tenho que fazer, que é um texto que é comprido, que vai levar uns 25 minutos, meia hora. Então, eu vou usar os próximos 2 minutos para começar a organizar o que eu vou fazer. Começa isso. Tem alguma coisa que eu vou demorar, que vai levar um dia inteiro, que vai levar várias horas e vários dias, então eu vou fazer 1 página por dia. Já cansei de dizer para vocês que o Saramago escrevia 2 páginas por dia. Você fala, mas só 2 páginas por dia? Num livro, num ano, é um livro de 700 páginas, né? Então, vai lá e faz as 2 páginas daquele negócio. E começa a pôr para fazer. Eu gostei muito disso, achei bastante importante, né? Ludmila molhando planta, sinto feliz e te ouvindo. Ah, sua maravilhosa. Toronto, Renatinho, vamos nessa, mentores. Tem umas coisas muito bonitas para nós vamos para a Bahia, numa casa lindíssima, com mentores honrados e que honraram o caminho até o fim. E, portanto, são pessoas que têm honra. São pessoas que falam a verdade, são pessoas que são capazes de enfrentar problemas sem subterfúgios e sacanagens, sem covardias e desconsiderações. São pessoas que honram a companhia e que honraram os Atlantes, 64 pessoas no grupo como um todo, 51 Atlantes, os mentores. Todo o meu respeito, muito obrigada, padrinhos, madrinhas, Highlander, Celtas e Tuaregs, que foram mentores dos Atlantes. E agora vem os Celtas Cristais em agosto para fazer os 12 portais de resiliência na invalidação. São essas coisas que fazem as pessoas mandarem depoimentos maravilhosos, né? Temos um país a reconstruir, sim, Glá. Igual você tece aí, a Glá Ferreira, ela vai fazendo, tecendo, e eu e a Glá somos do dia 8 de novembro. Então, eu e a Glá junta, irmãs gêmeas ativar, tece aí, porque nós vamos tecer um país novo, né? Simone Meira, boa tarde, mentora. Boa tarde, Simone. Muito obrigada por você me dar um oi aqui. Isabel Lima, um beijão para você aí. Estrelinha, beijão, quero mandar um beijão para Vanderlei. Eu falei que ia dar um beijão para ela no ar. Vanderlei é tia da Raoni Roca, Vanderlei é grande amiga da minha família, Vanderlei é cantora, namoradinha do Brasil, essa amada. Eu quero fazer o livro da Leia, Avisa lá, Yasmin, a Jade, a Leia, que eu quero saber se aquele livro dela, Eu e o Mito, acabou sendo editado, porque a gente falou um pouco, eu não vi esse livro vindo. E eu agora sou editora, a Universidade Quanto desde 2012 é editora, e eu estou lançando títulos que são assim, aquela sublime e avassaladora verdade. São livros que você lê rezando, que são maravilhosos. São só esses que eu estou escolhendo editar pela editora da Universidade Quanto, com selo Quantum Raso. Eu queria editar a Leia, Avisa lá, que eu estou mandando um beijão na live, que eu não falei na hora lá na rádio, mas estou falando aqui, no próximo programa de rádio eu falo, né? Gente minha, toda quinta-feira aqui tem rock. Liga lá, 011-3709-3388, se você está em São Paulo. E esses cursos online você pode fazer online. É muito prático, é muito bom, em qualquer lugar do mundo. A gente está conectado com o conteúdo, com a orientação de como faz. E nesse modelo mais aquariano, né? De nós nos ajudamos uns aos outros, mais em grupo, e de internet, do que aquele modelo médico, de um doutor de um lado e a pessoa do outro, tão somente. Nós temos trocas para fazer. Então, os cursos online têm muita importância, a educação emocional te libera muito, e eu escuto com muita frequência, de que como fazer não se ensina, fica ali rendendo, te ouvir, a escuta, né? Como que é a psicanálise. Eu sou muito crítica disso, porque às vezes fica naquela escuta para o psicanalista ficar teorizando, se empoderando com a palavra chatinha da atualidade, mas não ajuda o outro a vestir a meia, ir à luta, ganhar dinheiro, a ficar saudável, a curar dor nas costas, cacete, porque você não pode passar a vida com dor nas costas entendendo o problema. Acho que a psicanálise séria, integrativa, talvez a lacaniana, de gente seríssima e maravilhosa, como Carla Motti e Ancona Lopes, como meu professor lá da Cristina Cairo, o Rodrigo, é gente, né, com uma outra pegada que leva em conta outras coisas, mas você tem que melhorar, porque a vida é agora. Como a gente cantou no comecinho, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque só por hoje, amo com todo o meu coração, com lealdade. Meus maiores valores são a liberdade e a lealdade. A liberdade de eu fazer o que faço porque quero, de eu estar com quem quero e porque quero, e ser leal.
Não fazer por obrigação e nem fazer por fingimento, nem passar a perna na história, né? E também ver quem é de ficar, quem é de correr, né? Quando a gente fica de verdade, a gente está com o outro, a gente sente que essa coisa acontece. Vocês são companhia no meu coração, na minha página, na minha vida. Sou mó grata de ter vocês aqui. Curte, compartilha, aperta o sininho, faz o que lá, todos os negócios que eles mandam, por favor, porque eu preciso de você comigo, porque nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. E agora começamos uma decolagem importante numa nova comunicação do quantumhouse.com, que vai fazer esse negócio crescer muito. Então, entra lá no meu YouTube, curte, se inscreve lá no canal do YouTube, olha Quantum House, quantumhouse.com/plataforma, tá bom? Beijo grande, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem comigo. Até a próxima.